Oi, pessoal que me assiste aqui no YouTube, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar desse assunto com vocês, né? Como ter um expulsivo muito rápido na hora do parto. Mas para me explicar como ter esse expulsivo muito rápido, igual o meu, não durou nem 5 minutos, né? Eu vou contar um pouco do relato de parto, né? Durante os 9 meses, eu não fiz nada que pudesse me ajudar nesse sentido. Por exemplo, eu não fiz nada de fisioterapia pélvica, não fiz. Não fiz exercício, igual eu vejo que muita gente aí dança, né? Fica fazendo vários exercícios, eu não fiz nada disso. O que eu fiz mesmo que me ajudou foi ali no dia do parto mesmo. Foi uma segunda-feira, eu tava com 39 semanas e 5 dias, eu tava indo para uma ultrassom, então eu vou contar um breve relato de parto também para vocês entenderem. E aí na ultrassom, quando eu cheguei lá, a médica falou: olha, fosse você, ia pro seu obstetra, porque eu tô notando aqui que o espaço do útero já tá apertado, já tá com uma restrição de crescimento do seu filho, e você já tá com 39 semanas e 5 dias. Aí eu fui lá no obstetra, ele não tava com tempo para me atender nesse dia. Aí ele falou: olha, diante disso, vai pra maternidade. Você já tá com 39, 5 dias, né? 39 semanas e 5 dias, vai pra maternidade. Eu fui, chegando lá na maternidade, fizeram um toque, não tinha nada de dilatação. E aí mediram minha pressão e a pressão estava 15 por 9, que já podia ser um sinal de pré-eclâmpsia, né? Então, eu estava sem nada assim e a médica já falou: nós vamos ter que te internar. Nisso eu liguei pro Lucas, né, para ele trazer todas as coisas, enfim, que eu falei com ele: tô internada aqui já, não deixaram eu ir embora porque minha pressão tá 15 por 9. Só que eu fui pra maternidade sem sentido nenhuma, né? Porque o obstetra já tinha me falado: ó, seu filho pode nascer até de 42 semanas, isso é normal, você entrar em trabalho de parto com 42 semanas. Só que como a minha pressão estava alta, o que a médica na maternidade me explicou? A gente vai te internar e, no caso, a gente vai ter que induzir o seu parto, porque você está com a pressão alta e ainda está com essa restrição do crescimento do bebê. Então, neste caso, a gente tem que induzir o parto, que nada mais é que forçar essas contrações virem, né? E nessa maternidade que eu fui, não foi por soro, né? Foi por um comprimido desse tamanho assim, que ele é colocado dentro da vagina, né? E ela me explicou: olha, você está internando hoje, segunda-feira, seu filho pode nascer só na quarta, porque a gente pode colocar 10 comprimidos, e esses comprimidos, eles são colocados de 4 em 4 horas. Aí eu falei: tá, não tinha escolha também, né? Aí nisso, eu cheguei 10 da manhã por volta assim na maternidade, né? Aí fui para um quartinho assim, eu fiquei sozinha nesse quartinho, e tinha um banheiro em frente. Então, às 2 da tarde, 2h40 da tarde exatamente, colocaram o primeiro comprimido. E nisso eu tava rindo, feliz, né? Passou umas 2 horas, por volta de 4 horas, já comecei a sentir um pouco de cólica. Aí 5h40 da tarde, né? Não, minto, o primeiro comprimido foi 1h40. Aí 5h40 da tarde colocaram o segundo, aí depois do segundo eu já comecei a sentir mais cólica. Aí a médica veio e fez o toque. E aí, na hora que ela fez o toque, ela falou: ih, dilatou só 1 centímetro. Eu falei: quê? Mas já tá doendo e dilatou só 1 centímetro? Aí, beleza. Não fiquei ansiosa nem nada. Aí, o que que eu já comecei a fazer a partir daí, que eu já tava sentindo um pouco de dor e tava dilatado só 1 centímetro? Eu fiquei na bola, né, fazendo aqueles exercícios na bola, e ainda não tinha ido pro chuveiro, mas aí eu deitava numa posição assim na cama que chama genopeitoral. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem. Que isso faz o neném descer mais, né? Aí, beleza, 5h40 ela colocou o segundo comprimido. Aí passou um tempo, eu tava já sentindo mais dores, aí a médica, antes de colocar o terceiro comprimido, ela veio, fez o toque de novo, já tava 5 centímetros de dilatação. Depois que chegou a 5 centímetros, eu saí da bola e uma coisa que me ajudou muito foi ficar no chuveiro na água quente. Então, depois disso, eu fiquei lá no chuveiro por horas, horas, com a água pelando, caindo assim na minha barriga e sentada, né? Porque nesse meio tempo do meu trabalho de parto, a minha pressão chegou a 18 por 9. Então, eu tive que tomar sulfato de magnésio na veia, e além de ficar com acesso no braço, que me deixou um pouco mais nervosa, então vocês que não passarem por isso, vai ser bem mais tranquilo o parto, pode ficar tranquilo, podem ficar tranquilas. Colocaram uma sonda na minha bexiga, porque esse sulfato de magnésio faz até secar a urina. Então, colocaram a sonda na bexiga para eu ficar fazendo xixi na bolsinha, para a médica conseguir acompanhar se a minha urina estava tudo ok. Então, imagina, gente, com 5 centímetros de dilatação, com uma sonda e com um acesso no braço tomando remédio. Então, isso me deixou um pouco nervosa e chateada, mas fiquei lá no chuveiro, com o braço assim, né, para não molhar o acesso, sentada e com a água caindo.
em cima de mim. Aí quando foi 5h46, 7, 8, 9, 9h40 da noite, vieram colocar o terceiro comprimido. Aí quando ela colocou o terceiro comprimido, ela falou, já tá 7 centímetros de dilatação. E nisso as dores foram ficando mais intensas, eu não saí do chuveiro mais, fiquei no chuveiro. Aí teve uma hora que ficou mais dolorida ainda, eu falei com o Lucas para chamar a médica, aí ela foi lá e fez o toque, já tava 10 centímetros de dilatação. 10 centímetros. Aí ela falou, já tá 10 centímetros. Aí veio uma enfermeira, né, e falou, vamos fazer esse neném nascer rápido. E aí me ensinou uma posição para eu ficar lá na cama, que é tipo deitada assim, segurando o joelho, né? Mas eu não gostei dessa posição. O que me salvou mesmo foi ficar no chuveiro, porque a água quente pelando, ela te ajuda a dilatar. Então eu fazia assim para a água cair aqui na lombar e cair na barriga. E isso me ajudou a dilatar muito, muito rápido. E ainda foi induzido, né? E dilatou tão rápido assim. Então, passou algumas horas que eu estava ali no chuveiro na água quente, eu senti uma pressão assim mais forte. Aí chamei a médica, na hora que chamou a médica, ela falou assim, a cabeça já tava nascendo. Aí ela falou, já tá nascendo e tal, vamos pra sala de parto. Aí nessa hora eu fui pra sala de parto, aí chegando na sala de parto, eu deitei assim, né, sozinha numa caminha que a gente fica assim, segurei meus 2 joelhos e fiz apenas 3 forças. Porque a força, o segredo está na força também, que eu vejo que tem gente que fala que fica 12 horas fazendo essa força para o neném sair, 4 horas de trabalho de parto mesmo ali, de expulsivo. E aí eu vi que eu fiz 3 forças, as 2 primeiras forças que eu fiz totalmente errado, eu fiz uma força não centralizado do jeito certo. A gente tem que fazer essa força como se fosse fazer uma força para fazer cocô. Por isso que muita gente fala que na hora que o bebê tá saindo, dá vontade de fazer cocô, mas é por causa da pressão, né? Então aí, se você faz a força errado, eu sinto que as 2 primeiras vezes que eu fiz a força errada, se eu tivesse feito do jeito certo, ele teria nascido na primeira força. Aí eu fiz a primeira força quando a contração vem, né? Porque você só pode fazer força se você tiver com a contração. Na hora que a contração passa, é uma hora que você tem que relaxar, que você tem quase que desmaiar. Não adianta fazer força se não tiver com a contração. Isso é muito importante você saber. Então, veio a primeira contração, fiz a força assim meio que errado, meio que centralizando assim na vagina mesmo, não é assim. Aí na segunda também, a médica falou, olha, você tá fazendo força no lugar errado. Você tem que forçar como se fosse para fazer cocô mesmo. Aí na hora que eu fiz essa força, eu fiz a maior força do mundo, ele saiu. Tipo, então foi 5 minutinhos. O tempo de cada contração, que eu acho que tava de 1 em 1 minuto, foi de 3 a 5 minutinhos assim, ele saiu e não doeu. Tipo, não doeu nada. Ele nasceu com 3 kg 110 e 48 centímetros e simplesmente não doeu. Ele saiu assim muito fácil, escorregando. Então, assim, coisas que me ajudaram, né? Só para recapitular. É fazer a força do jeito certo, que é centralizar a força na vontade de fazer cocô, que é a força que vai fazer o bebê sair mais rápido. É ficar no chuveiro na água pelando mesmo, caindo assim na lombar e na barriga. E também o pouco que eu fiquei na bola e aquela posição G no peitoral que eu falei, eu acho que ajudou ele a descer mais. E eu esqueci de falar, mas durante, eu acho que no segundo comprimido, já tava à noitinha, no segundo comprimido assim, minha bolsa estourou sozinha também por conta própria. Eles induziram o parto, então a bolsa estourou sozinha, né? E aí, depois que a bolsa estourou, que eu cheguei a 10 centímetros e tudo mais, né? Como eu falei, porque tem gente que a bolsa não estoura, né? A médica estoura com o dedo ou com alguma coisa lá. Mas no meu caso, ela estourou sozinha. Então, eu acho que um expulsivo, assim, mais fácil é quando você une essas coisas. Na minha experiência foi assim, e eu vi que fez diferença. Tanto o chuveiro fez eu dilatar muito rápido, a água quente. Então, igual aqui em Belo Horizonte, tem a maternidade Sofia Feldman lá, cada salinha que você vai passar pelo trabalho de parto, tem uma banheira de hidro. Então, eu acho que lá é muito bom, porque aí você já fica toda imersa na banheira. Acredito eu que é melhor ainda do que no chuveiro, né? Então, se você tem condição aí de um plano de saúde, né? Já pesquisa maternidades assim que focam em partos humanizados mesmo, né? Então, no meu caso, meu parto foi 100% natural, foi induzido, mas o expulsivo ali foi tudo natural. A médica nem encostou em mim, eu fiz todo o serviço ali sozinha. Travei a mão no negócio que tá aqui, fiz a força, o neném saiu, ela só segurou. Então, essas foram as dicas. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, por favor, deixa o like, porque talvez outras mães, né, que são novinhas aí, que não pesquisou tanto, né, para ganhar o neném igual eu, não fiquei pesquisando muita coisa, para não ficar com muita coisa na cabeça. Então, esse vídeo talvez ajude algumas pessoas, né,
com essas dicas aí que eu dei, e também para ir com o coração aberto, né? Entregar tudo nas mãos de Deus, porque o mais Ele fará. Deus tem sempre o melhor para nós, né? Pensamentos de paz e não de mal. Então, se você confia em Deus, vai dar tudo certo. Pode ficar tranquila. Não é essa dor toda, assim. Eu sei que tem gente que sente muita dor, mas entrega nas mãos de Deus, se entregue ao processo, porque as contrações dói, mas passa, tudo passa. Beijo, até o próximo vídeo.